Pessoas são infelizes nos seus casamentos. Eu não vou falar aqui diretamente de divórcio, né? Mas indiretamente pode estar até atrelado a divórcio. Todo mundo sabe que a maioria dos casamentos terminam em divórcio por motivos financeiros, né? Mas eu queria falar sobre os casamentos infelizes, né? Ou casamentos que as pessoas se auto-percebem infelizes. E por que que tanta gente reclama de estar casado? Beleza, cara, isso é muito mais uma ideia de prisma, de expectativa do que de realidade. Você encontra uma pessoa, tá? E aí você tem aquele negócio, o estômago tem borboletas, nossa, você só pensa nela o dia todo, tal. Ama aquela pessoa com o calor da chama da paixão e se casa com ela, né? Se casa com ela. E as pessoas elas se casam achando que esse sentimento ele vai se preservar para sempre. E não é assim, tá? Se você for olhar bioquimicamente, esse sentimento que você tem, que você diz ser amor, né? Amor é uma coisa muito maior. Talvez um dia eu faça um vídeo sobre definição de amor. Se vocês quiserem um vídeo sobre o que é amor de verdade, vocês comentem aí. Mas as pessoas elas têm essa auto-percepção do sentimento que é dito por amor, né? Ele é um fenômeno bioquímico que acontece na sua mente, ok? Aí alguns vão dizer, eu sei, de 12 a 24 meses. Não, essa daí é a média é de 12 a 24 meses. Mas é um sentimento bioquímico que acontece na sua mente que dura de 6 meses, no mínimo, até já foi encontrado casos de 60 meses ou um pouquinho mais. Pode ser um pouquinho menos ou um pouco mais. Então, uma coisa que dura aí de 6 meses até 5 anos. Você tem esse sentimento, esse ardor da paixão, né? E esse é um sentimento que ele existe por motivos óbvios. Ele existe biologicamente para a procriação. Né? Você tem aquele sentimento para você. Por exemplo, a mulher ela vai ter esse sentimento de paixão para o homem para ela poder se abrir, para poder engravidar, para poder ter filho. E o homem para poder querer ter filho com aquela mulher, engravidar ela, cuidar do filho nos primeiros anos, né? Então, o sentimento ele existe por um motivo. E ele, assim como nasce, uma hora ele vai embora. O cérebro precisa entrar em homeostase. E o sentimento de paixão ele acaba. Uma hora ou outra ele acaba. Mas ainda assim, o dito sentimento de amor, ele não é finalizado nesse momento. Porque você tem ainda muito mistério. Né? Se você pegar aí no 60 meses que seja, 5 anos casado. Cara, existem casamentos que em 5 anos eles, por exemplo, não tiveram filhos, o que é uma experiência nova para a mulher, a experiência de engravidar, a experiência de se tornar pai para o homem. É uma coisa que vai acabar reacendendo essa paixão novamente, de uma maneira um pouco diferente. Mas você ainda não conhece completamente a personalidade da pessoa, não sabe sobre cada detalhe da vida dela. Então ainda existem muitos altos e baixos que tem a ver com o desconhecido, né? Porque o ser humano tem esse negócio, o desejo pelo desconhecido. A curiosidade é o que move a paixão humana. O que faz aí casamentos perdurarem ainda por alguns anos, baseados aí nessas coisas que ainda não aconteceram. Só que uma hora, cara, acontece. Uma hora o você zera, né? Zera a tua lista de coisas de novas que você poderia descobrir com aquela pessoa. Tem uma hora que você sabe tudo. Você conhece o corpo daquela pessoa, da cabeça ao pé. Você conhece tudo que aquela pessoa gosta, tudo que aquela pessoa não gosta, cada detalhe daquele sentimento. Você conhece aquela pessoa num dia bom, num dia ruim. Você já viu aquela pessoa doente. Não existe mais nada a se fazer. Já teve filho, já engravidou, já passou por amamentação, já passou por todo o processo da vida. A vida, assim como a paixão, ela entra em homeostase. E ali, nesse momento, você cria um sentimento de familiaridade mesmo. Né? Até você passar por todas essas coisas na vida com a sua esposa ou com o seu marido, você vai ter um sentimento de namoro, de desconhecido, um sentimento lúdico.
Você pode dizer que a sua esposa ou seu marido é sua família quando você zera essa lista. Aí realmente ele se torna sua família. Ele se torna alguém próximo a você, tá? Se você for pegar igual seu pai, seu irmão, sua mãe, o que que eles são, cara? Você tem altos picos de emoções com aquilo? Não, não. É homeostase, é familiaridade, é convívio, né? É uma ligação e por isso um sentimento. Um sentimento de carinho, de apreço, de cuidado, de proximidade. E o casamento ele se torna isso. E quando o casamento se torna isso, é a hora que as pessoas se veem infelizes. E elas dizem: não amo mais o meu marido. Ou não amo mais a minha esposa. E é a hora que elas vão o quê? Em busca de, assim como um cracudo vai buscar mais crack, eles vão em busca de mais esse sentimento de paixão. E é a hora onde o marido trai a esposa. É a hora onde a esposa trai o marido. Tá entendendo? Pessoas fazem coisas idiotas. E elas chegam à conclusão de: caramba, me apaixonei de novo. Eu não amo mais o meu marido, eu não amo mais a minha esposa. Eu amo essa nova pessoa que entrou na minha vida. E não, cara. Você tá só encantado pelo desconhecido, né? E você realmente, dentro do que você chama de amor, do que a sociedade chama de amor, que é o sentimento, você ama. A pessoa nova e não ama mais seu marido ou sua esposa. Mas se você for olhar, é só um sentimento novo pelo desconhecido, é só um fenômeno bioquímico na sua cabeça. E aí é a hora onde muita gente entra para nossa comunidade, né? Que é a hora que a mulher ela trai o cara, ou a hora que troca de marido, né? Ah, não, apareceu um cara novo, e esse cara é mais rico, esse cara é mais bonito, esse cara é mais sei lá o que, gera fortes emoções, esse cara, pai, levou ela e me trocou, e levou meus filhos e metade do meu patrimônio. E aí o cara vira um mictal, né? Mas o que que acontece, cara? Tudo isso acontece pelo desconhecimento que as pessoas têm do que é um casamento, beleza? O que que é um casamento? O casamento, ele não existe para o sentimento, beleza? É claro que um casamento bem-sucedido começa com sentimento. Só que o casamento ele não existe para o casamento, perdão, o casamento ele não existe para o sentimento. O casamento, ele é uma instituição de criação e transferência de propriedade privada, né? Eu acho que a melhor definição sobre casamento é a definição da galera que é de esquerda, né? Porque eles têm muito essa ideia do materialismo histórico dialético, e eu acho fantástico que o casamento ele surge para isso. O casamento ele é para a propriedade, né? Então, a partir do momento onde se descobre, né? O Coruja fala muito disso, né? Em períodos primordiais, não sentia muita ideia de como funcionava o processo de concepção. Os caras tinha relações sexuais porque achava gostoso e achava que o bebê nascia do nada da mulher. A partir do momento em que eles começaram a perceber que, calma lá, se eu tiver relações e eu colocar, né, a minha semente nela, aquele filho que está nascendo ali, ele é meu. Ele saiu de mim e foi gestado nela. Você começa a criar uma ideia de posse, né, do homem sobre a mulher, inegável, né? O homem começa entendendo, fala assim, cara, a minha semente gera aquele filho não é da natureza, ele não é da mulher, ele não brotou do nada, aquele filho é meu, né? Aquele filho é meu com ela. Ela é a mulher que gerou os meus filhos, ela é a mulher que gera filhos para mim, então essa mulher é minha. E aí cria-se tanto a ideia de minha mulher como de meu filho. O próprio processo de paternidade é um processo construído depois, né? Intrinsecamente você começa a humanidade com um processo de maternidade só. A ideia de paternidade é uma ideia posterior quando se tem essa percepção de, cara, eu gerei aquele filho, então aquele filho é meu. Eu gerei aquele filho naquela mulher, aquela mulher é a minha mulher que gera os meus filhos, ela é minha. E aí toma-se aí como posse o filho e a esposa.
E o filho e a esposa são posses ali no marido, do marido de certa questão, né? E cria-se o que? Uma estrutura para que você possa garantir, já que aquele filho é meu, é a minha geração, é o meu sangue, ele veio de mim, que eu possa transferir para ele aquilo que eu possuo, beleza? Então, antes do casamento surgir, você tem a ideia de paternidade, você tem a ideia de posse, né, do filho como uma posse, da esposa como uma posse, e aí você nasce a ideia de casamento como uma forma que você consiga transferir a sua renda, né, a sua renda não, perdão, o seu patrimônio para aquele que veio de você. Então, essencialmente, o casamento ele surge como uma forma de transferência de renda, né? E o casamento ele possui regras, né? Qual a regra primordial do casamento? É que você vai fazer uma aliança onde um vai ter relações sexuais com o outro, correto? Via de regra, ao longo dos anos da sociedade, na maneira que foi crescendo, havia-se muitos casamentos que eles eram poligâmicos, porque a ideia de posse ela era muito mais do homem ter posse sobre a mulher do que o contrário. Mas isso daí é uma outra coisa, né? Não é o tipo de assunto que eu quero entrar agora. Eu não sou o tipo de cara que passa pano para um lado ou outro. Eu gosto de olhar a realidade como é. E sim, né, tinha-se um homem tinha quatro mulheres porque a mulher ela era como se fosse uma propriedade dele. Beleza? Era por isso que essas coisas aconteciam. Mas voltando aqui, você cria esse acordo de os dois, né, vão ter relações só um com o outro para garantir que o filho vai ser daquele marido, né? Aí você cria o quê? A instituição, por exemplo, de você, da mulher, ela ter que casar virgem, ela é uma instituição que nasce para ter a certeza de que o filho é dele. Então, se você pega uma mulher que ela possui ali, o ímã não foi rompido, ela é virgem, e o cara vai lá e tem relações com ela, tô falando tudo de maneira histórica, tá? Tô analisando a sociedade de maneira fria. Aqui é materialismo histórico dialético na veia. Quando pega essa mulher que é virgem, o cara tem certeza que nenhum outro homem teve relação com ela, então ele tem certeza que ele vai ser o primeiro e o primeiro filho que nascer é dele. E aí nasce-se, né, uma lei que ela existe em quase todas as sociedades antigas, que é a lei da primogenitura. Por quê? A partir do momento em que a mulher ela já não é mais virgem, o cara ele não tem certeza se a mulher foi fiel a ele ou não, ou traiu, ou sei lá o que. E aí ele não tem como ter certeza, como garantir que os outros filhos são dele. Mas o primeiro, como ela era virgem, ele tem certeza. Então você vê como é que o casamento ele nasce, como essa instituição de posse, de transferência de renda, e ele existe para os filhos, e em especial para o primeiro filho que vem de uma mulher virgem, para poder criar um processo de realmente perpetuar os seus genes no mundo e passar, fazer a transferência da sua propriedade quando você morrer para o seu filho. Você começa a perceber que o casamento ele é uma instituição para isso. E quando ele foi desenhado, ele não foi desenhado para você viver em um eterno amor, em uma eterna paixão, né? E um eterno desejo pela outra pessoa. O casamento não foi uma instituição feita para isso. O casamento não foi uma instituição pensada na sua felicidade. O casamento foi uma instituição pensada na sua transferência de recursos. Só, né? E com o casamento como uma instituição contratual histórica, né? Olhando aqui de maneira materialista, puramente materialista, o casamento, as regras do casamento, elas eram bem claras, né? O casamento ele se iniciava. Vamos voltar lá atrás, bem atrás mesmo. O cara ele tinha filhos e filhas, né? Quando ele tinha uma filha mulher, ele compreendia o poderio que a mulher tem na sociedade, que é o poder basicamente de decidir quem é que vai perpetuar os seus genes e quem vai acabar ali, a história da sua vida vai acabar ali. O pai pegava a sua filha, educava a sua filha crescia com valor para ele. E aqui eu não estou falando valor no sentido transcendental, não, tá?
Não tô falando aqui no sentido filosófico, eu tô falando valor mesmo, né? Ela tinha valor como um item, beleza? E ele criava nela valor, ele criava habilidade de aquela costura, não sei, cozinhar, habilidades nela, né? Ela era treinada para ter um know-how de habilidade que tinha um valor social para aquela família, a família dele. E aí, quando um outro cara ele se interessava, né, pela filha dele, falava: caramba, eu quero passar os meus genes adiante e eu gostaria de casar com a filha de Joãozinho. A mulher, ela era vendida, né? Entre aspas, não era vendida exatamente, mas meio que era vendida. O cara pagava um dote. E o que, que era o dote? O dote era um valor que era pago ao pai, né? Por você retirar aquela mão de obra que seria útil na família dele. E o dote era caro porque não era só a mão de obra, né? Era para você ter acesso a transferir os seus genes, para você manter o sangue da sua família adiante. E aí se fazia uma aliança e as duas famílias se tornavam uma só, e a família do noivo pagava um dote à família da noiva. Então pagava-se valor, pelo valor intrínseco da mulher, olhando de maneira uh, proprietárica, né? Como se a mulher fosse uma propriedade. E não era só a mulher que tinha esse fenômeno de ser uma propriedade, o homem também era uma propriedade. Só que o homem era propriedade de outra coisa, né? O homem era propriedade mais das elites. Então, o pai, por exemplo, quando ele ia passar a filha dele para outra família e receber o dote por ela, ele mais do que qualquer coisa queria saber a capacidade de geração de renda que aquele cara teria, né? Obviamente não é renda no sentido que a gente tem hoje, quantos dígitos você tem na sua conta, mas era renda na questão de produtividade. Se você tem uma profissão, se você tem capacidade de trazer comida para casa, se você tem capacidade de trazer roupa, de trazer. Enfim. Por isso que, se você for ver em sociedades antigas, a filha do chefe da tribo, a garota da nobreza, a princesa, ela nunca ia casar com um plebeu. Porque mesmo que o plebeu tivesse capacidade de criar e gerar o dote, beleza? Ele como ferramenta, porque a visão era muito disso, tanto mulher como ferramenta, como homem como ferramenta. Ele não seria uma ferramenta útil o suficiente para gerar os recursos que o pai julgava necessário para a filha e principalmente o casamento ele existia como uma aliança entre duas famílias. Então, tanto a mulher ela era basicamente para vocês entenderem, a mulher ela era de maneira materialista, ela era uma geradora, uma gestadora, só isso. O papel da mulher era a maternidade e cuidar das coisas que a maternidade tem a ver, que é arrumar uma casa, fazer uma comida. E o homem era um banco, basicamente isso. O homem era um banco, era alianças entre famílias, era fortalecimento de clãs. Então, poxa, eu tenho aqui minha filha, a gente é, sei lá, carpinteiro. E Joãozinho tem um filho, né? Joãozinho tem um filho, o filho de Joãozinho, eles trabalham com lã. Caramba, a gente tem tanta dificuldade no inverno, que aqui o inverno é frio, né? A gente precisa de lã para poder fazer nossas roupas. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um acordo, né? O filho de Joãozinho paga o dote para minha filha e nós formamos essa aliança. E agora eu posso cuidar da carpintaria da família dele porque ele é minha família. E eles no inverno vão dar lã pra gente fazer roupa, porque a gente é uma família só. E a gente não vai ter que pagar mais um pro outro, né? Cria-se esse processo de familiaridade. Eu ganho o que eu quero, ele ganha o que ele quer, né? E eu recebo poder dar a ele a oportunidade de ter é, os genes dele passado adiante. Então a família dele não vai morrer. Eu recebo o dote nisso. Então, cara, o casamento ele foi feito muito como um processo transacional e ele não foi pensado para sentimentos. Por isso que, se você olha hoje para o casamento como uma forma de você nutrir sentimentos eternos, e você achar que daqui a 40 anos você vai amar a sua esposa como você amou no primeiro dia em que você a viu, e que os olhos dela ressoaram no seu coração palpitou e as formigas subiram, borboletas no seu estômago, você vai se frustrar e o seu casamento vai ser infeliz. Porque ele, como instituição,
ele não foi feito para isso. Ele não foi pensado para isso, ele não foi desenvolvido pensando no seu sentimento. Beleza? Ele não foi pensado no seu sentimento. O casamento, ele é inerentemente, né, uma, entre aspas, muitas aspas, prisão para os dois lados, né? Eu gosto muito das análises que o Raccoon fazia, que o casamento, a conta nunca fecha para o homem, né? Porque o homem ele sempre vai transferir recursos para a mulher. É verdade, né? Para o homem, o casamento ele é uma instituição de prisão, no sentido de que o cara ele vai casar com a mulher, ele vai ter que sustentar aquela mulher, vai ter que comprar comida, vai ter que comprar água, vai ter que pagar, vai ter que levar para sair, vai ter que aturar ela enchendo o saco, vai ter que aturar um montão de coisa. Então o casamento ele não vale a pena, né? Via de regra, olhando de maneira material, o casamento não vale a pena. Só que para a mulher, o casamento também não vale a pena. Pô, não, calma lá, Spirit. Aí você tá sendo um cara errado. Poxa, o casamento ele vale muito a pena. Vale, o casamento vale muito a pena, porque a mulher vai receber recursos o resto da vida e tal. Tá. Só que você entende que a mulher, ela vai estar abrindo mão de valor. A mulher ela poderia estar com você, ela poderia estar com um outro cara que fosse jogador de futebol, ela poderia. Cara, a mulher ela poderia estar com 10, 15 caras diferentes, cada um provendo uma coisa diferente para ela, e um leva para sair, outro leva para lá, com um único preço de ter acesso a sexo. A mulher ela abre mão de todo esse poder que ela tem para poder entrar nessa instituição e via de regra, né, pelo menos de maneira idealizada, ser fiel a você e ficar tendo relações sexuais só contigo. E ela tem o poder de ter muito mais pessoas e viver muito mais experiência, mas ela se limita. Então, da mesma maneira que você se limita porque você poderia ter muito mais dinheiro para gastar com você, mas você vai ter que transferir esse dinheiro todo para ela e o que sobrar você gasta consigo mesmo, ela também perde porque ela poderia estar acessando a diversas meu Deus do céu, esqueci a palavra aqui agora. Ela poderia estar acessando diversas experiências na vida e ela não acessa essas experiências para poder de maneira, tô falando de maneira idealística aqui agora, tá ok? Adentrar nesse relacionamento com o cara. Então quando você olha assim ao céu, né? Você olha assim por alto, você olha e fala assim: então para que existe essa instituição? Essa instituição ela foi criada como uma forma de transferência de renda, mas os dois estão perdendo. Sim, os dois estão perdendo. Né? Obviamente os dois também estão ganhando. Porque o casamento, ele como instituição, ele, por exemplo, dá uma segurança para a mulher. De que quando ela tiver com 40, 50 ela não for bonita, ela ainda assim vai continuar recebendo recursos. É por isso que, se você parar pra pensar, é meio injusto um cara que casa com uma mulher, né? E quando ela tá com 50, ele larga a mulher para poder ficar com a de 20. É injusto. Porque ele entrou dentro de uma instituição que a mulher ela tá abrindo mão de todas as experiências que ela poderia, idealisticamente falando, ela tá abrindo mão de todas as experiências que ela poderia ter na vida dela, né, para poder dar acesso a sexo só você, muitas vezes sacrificar o próprio corpo dela, né, engordar. Bom, a gente sabe, uma mulher engravida ela nunca volta a ser exatamente o que era. Sacrificar tudo isso por você com uma segurança de que ela pode ficar tranquila o resto da vida. Você vai sempre prover e proteger a ela. Mesmo quando a beleza dela decair, mesmo quando ninguém mais quiser ela, você ainda vai ter que manter a tua palavra. E você, né? E você vai abrir mão de teus recursos todos. Tu poderia comprar um PC gamer, mas aí tu não vai comprar esse PC gamer, tu vai comprar sei lá, urso de pelúcia que ela quer de R$ 1.500. Você vai abrir mão dos seus recursos, daquilo que você produz para si próprio e vai entregar tudo isso para ela. E entrega-se sim, né? O relacionamento é sim do homem cedendo à mulher recursos sempre. É levar ela para comer, ouvir o que ela tem a dizer. Sempre é você cedendo algum recurso para ela. Nem que seja só emoção, mas sempre tem a ver com ceder recursos.
e você pegar recursos que você poderia ter para você e você ceder para ela. Mas em compensação, você também está ganhando. Está ganhando o quê? Idealisticamente, acesso a sexo, na quantidade que você quiser, né? E acesso a se reproduzir, a poder ter filhos. Então a instituição do casamento, ela é uma instituição matemática. Ela pega e fala assim: você vai sustentar essa mulher o resto da vida, você vai ser basicamente um escravo que vai trabalhar para ela, beleza? Em troca disso, você vai receber sexo na quantidade que você quiser, comida e roupa lavada, e vai poder ter filho. E aí o cara, ele fala: ok, é nisso que eu quero entrar. A mulher vai chegar e falar assim: ó, minha querida, você poderia estar desbravando aí esse carrossel, vivendo todas as suas experiências maravilhosas na sua vida. Só que se você seguir por esse caminho de viver as suas experiências maravilhosas, né, abrir teu OnlyFans aí na vida, tu vai ganhar muito dinheiro. Só que depois tu vai bater a cara na parede e tua vida vai ser uma merda o resto da vida. Porque uma hora você vai ficar feio. E aí você não vai viver essas experiências que você poderia viver agora e você vai ceder, né, sexo na quantidade que ele quiser e seu corpo para poder gestar os filhos dele. E aí a mulher olhava e falava: ok, quero entrar nisso daí. Então, tanto no nível macro, homem e mulher, o casamento foi planejado para você dar algo e receber algo, um processo totalmente transacional. Como a nível maior, né? Ele foi feito para você conseguir transferir renda sua para o seu filho, né? Manter a propriedade privada. Até um nível maior ainda, ele foi feito para poder haver alianças entre famílias. E a nível maior, ele foi feito para manter uma estrutura hierárquica de poder na sociedade. Então, o filho do cacique continuava sendo cacique, o filho do lanterneiro continuava sendo lanterneiro. Nem existia lanterneiro na época, tá, gente? Eu só tô brincando. Mas ele foi feito como essa instituição. Ela é uma instituição inerente do patriarcado. E o casamento é isso. Então, quando você olha para o casamento assim, de maneira material, você vai falar: ah, tá. Então ele é feito para ser matematicamente lógico e não sentimentalmente. Beleza, entendi. Mas e se eu quiser então viver como um cracudo emocional, de emoção em emoção, de paixão em paixão? Você pode viver. E aí é o novo acordo que está surgindo agora nos nossos tempos. Qual é o acordo? As mulheres, por exemplo, elas estão não se importando com virgindade, com essas coisas, não tem mais importância nenhuma. A mulher vive todas as experiências que ela tem para poder viver agora, né? Então ela fica aí dos 15 aos 30, às vezes até 40, mas dos 15 aos 30, vivendo todas as experiências, indo pra festa, curtindo, brincando, zoando, e vai com o velho da lancha e volta com o novinho do sei lá o que, né? E tá curtindo todas as experiências dela. Então ela não tá mais disposta a pagar o processo transacional do casamento como essa instituição patriarcal. O homem também não está mais disposto a pagar. Não tem como você jogar a culpa toda na mulher. O homem também não está mais disposto a pagar. Porque por que eu vou ficar com uma mulher só o resto da vida e vou transferir todas as minhas rendas para ela se eu posso ficar com várias mulheres? E mesmo o cara que não tem acesso a sexo, ainda assim você vê na nossa própria comunidade que o cara ele analisa e fala assim: pô, eu não tenho acesso a sexo, ok. Mas então eu não posso ficar com várias mulheres. Mas eu não vou ter que transferir 70%, 80% da minha renda, às vezes 90%, 100% da minha renda, para essa instituição chamada casamento. Eu posso simplesmente viver minha vida, fazer minhas paradas, resolver meus problemas. E aí, essa instituição hoje é uma instituição falida. Porque quando o casamento ele vai acontecer, é lá pelos idos dos 30, 40 anos, né? As pessoas estão casando cada vez mais velhas, isso daí não é achismo, é um dado da realidade. Quando o casamento ele vai acontecer, ele já está em uma fase onde a mulher ela já não tem mais tantas experiências a viver na vida, né? O homem
Então, o homem não tem também nenhuma intenção de transferir recursos dele para a mulher. E aí eles entram num casamento onde é inseguro para os dois, né? Que o homem pagava